Isso é um maremoto, um terremoto, uma explosão, uma bomba. É uma notícia altamente bombástica, né? Mas também não deixa de ser alvissareira para nós que possamos identificar a verdade a respeito desses fatos. Jornal revela fraude em programa de marmitas do governo Lula, organizado por ONGs ligadas a petistas. É isso mesmo. Em reportagem publicada nessa quinta, o jornal Globo revela que ONGs contratadas pelo programa Cozinha Solidária, lançado em novembro pelo presidente Lula, não favoreceram as marmitas previstas em contrato. Mesmo assim, prestaram contas como se tivessem entregue as refeições. O jornal visitou o endereço de 3 ONGs, onde deveriam funcionar as cozinhas, mas não encontrou sinais de preparo de refeições. Na tarde da última quinta-feira, dia 30, a reportagem do Globo esteve no endereço designado para a distribuição das refeições, mas o local estava fechado e moradores próximos relataram desconhecer a distribuição de marmitas no local. Tá aí então mais uma oportunidade para a oposição protocolar um impeachment do cachaceiro. Fraudar dinheiro de marmitas para pobres já é demais. Funcionários sêniores da USAID são afastados após negarem acesso a documentos confidenciais pelo DOGE. É isso mesmo. 2 funcionários sêniores supervisionavam a segurança da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, USAID. Eles foram afastados após se recusarem a entregar documentos confidenciais aos membros do Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk. A informação foi dada ao The Guardian por colaboradores da USAID. O Financial Times trouxe informação em junho de 2023 que houve uma campanha velada dos Estados Unidos nas eleições brasileiras de 2022. Porém, o que descobre agora é muito mais grave e ataca diretamente a soberania nacional. Michael Benz, ex-chefe da divisão de informática do Departamento de Estado durante o governo Donald Trump, fez graves acusações sobre a influência do governo dos Estados Unidos nas eleições brasileiras de 2022. Em uma entrevista ao programa The War Room, apresentado pelo ex-estrategista-chefe da Casa Branca Steve Bannon, Benz afirmou que a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, a USAID, teria desempenhado um papel central para prejudicar a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Benz, a USAID financiou e coordenou uma ampla operação de censura e controle de informações no Brasil, com o objetivo de enfraquecer Bolsonaro, a quem ele chama de Trump tropical. Benz foi categórico ao afirmar que a USAID teve um impacto decisivo no resultado das eleições brasileiras. Se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil e o Brasil ainda teria uma internet livre e aberta, declarou. Segundo ele, a agência investiu dezenas de milhões de dólares em operações de influência no Brasil, incluindo o financiamento de leis contra a desinformação e pressão sobre o Tribunal Superior Eleitoral para censurar postagens de Bolsonaro em redes sociais. Agora querem dificultar a entrada de Elon Musk e Trump na agência. Com certeza devem estar escondendo muita coisa cabeluda. Com o anúncio do fechamento da mesma, agora será inevitável. Todas as provas devem vir à tona e a verdade prevalecerá. É isso que os Estados Unidos fazem. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre essas denúncias? E me surpreende, me corrija se estou enganado aqui, eles falem abertamente de Jair Bolsonaro no Brasil, porque a USAID ela atua basicamente em todos os países do mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, mas eles citam abertamente o caso do Brasil de Jair Bolsonaro. Por que isso, na sua opinião? Porque o Brasil está na ordem do dia por ser uma espécie de quintal, de laboratório desses globalistas autoritários. Foi usado, sim, esse aparato do Deep State americano para para manipular as eleições no Brasil e causar censura nas redes sociais. Veja que a constatação do Mike Benz leva à conclusão de que eu paguei impostos pesados para o tio Sam que foram usados para me censurar no Brasil. Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? Um círculo vicioso da censura esquerdista. Né? Meu dinheiro foi usado para me censurar em outro país. Veja, nós temos várias abordagens possíveis aqui. Eu vou começar com o benefício da dúvida. Nem todo globalista é um vilão do 007 malvado,
numa sala de Bilderberg, com um dedo do mimimi e tudo, Soros, caricato. Os globalistas, desde a doutrina Monroe, Woodrow Wilson, tem que estudar um pouco de história para ver que criaram entidades supranacionais, a Liga das Nações, depois da guerra, aí a ONU depois, e por aí vai, a OMS, a OMC, e tudo isso tinha boas intenções. Muita gente tinha boas intenções de exportar, digamos assim, os valores democratas americanos para o resto do mundo, né? Só que o inferno está cheio de boas intenções. E existe toda uma escola de economia e política, né, a escola de Virgínia, que estuda as falhas de governo, que levam a argumentos que mostram que muitas vezes essas coisas são capturadas por grupos particulares de interesses. Então, o que aconteceu ao longo das últimas décadas foi que essas entidades e esses burocratas sem voto e sem rosto foram concentrando muito poder neles mesmos, sem accountability, sem transparência, com os interesses obscuros ali de manter o próprio poder e muitas vezes atender uma agenda partidária, ou dessa elite democrata com a agenda woke, com o ESG, com o DEI, essas porcaria toda que, em essência, servem para minar o modelo americano de meritocracia e capitalismo de livre mercado, né? Porque eles chegaram num certo patamar de poder e tudo que eles não queriam chutar a escada, como diz um deles, aliás. Então, o problema começou a ser nessa deterioração, na degeneração de instituições que foram criando esse deep state. E veja, o governo Trump, que venceu com esse mandato para drenar o pântano de Washington, para enfrentar a burocracia, a corrupção, o deep state, ele está fazendo aquilo que ele cumpriu, que ele prometeu, ele está cumprindo, o que é raro em Washington. E isso está deixando a turma empolvorosa. Então ele falou que vai auditar a USAID e a turma ficou em desespero, uma celeuma. E aí vem uma reflexão interessante aqui, instigante, né? Veja, o que a esquerda global está reclamando é do imperialismo yankee, imperialismo estadunidense. Porque se tem uma coisa que se parece com o imperialismo, é isso. O Cogos podia estar aqui no programa falando que os Estados Unidos é pior que a China, e blá blá blá, sei que. É um discurso muito parecido com o PCO, é onde a gente diverge para valer. Os Estados Unidos não são imperialistas na sua essência. Eles venceram a Segunda Guerra Mundial e devolveram a Alemanha para os alemães, melhorada, o Japão para os japoneses, eles compraram a Alasca da Rússia, eles compraram a Louisiana da França. Eles não são imperialistas nesse conceito que a gente tem do imperialismo. E com o poder que eles têm, eles podiam ser muito mais. Eles querem exportar esses valores, porque eles acreditam, né, que se o mundo todo segui-los, eles como farol da colina, isso vai trazer um mundo melhor e tudo mais. Isso é diferente de você querer colonizar, né, países. Fazer como a União Soviética fez. Então os Estados Unidos não têm essa pegada ao longo da história. Mas essa elite globalista, sim, eles têm essa visão de um governo de cima para baixo, global, em que você dispensa o povo e não precisa mais respeitar a soberania das nações. A pandemia com a OMS, que virou um puxadinho globalista, tocada por um revolucionário marxista da Etiópia, é um caso que ilustra muito bem isso. Então ali houve uma total deturpação dessas instituições. E a USAID, como a gente está vendo então, era a grande vaca leiteira. Ela era a fonte de recursos para um monte de ONG, financiou a ONG do Felipe Neto no Brasil, para falar de desinformação. Isso era tentativa de intervenção direta nas leis, na democracia brasileira, por meio do Estado americano ou entidades paraestatais, como a USAID, que usava recursos para financiar várias ONGs dessas. Quando a gente fala USAID, o mais desavisado, o mais alienado, talvez pense em recursos levando mantimentos necessários para crianças africanas pobres. Mas, pelo visto, não. Aí a gente tem uma postagem do Valente, por exemplo, Valente comunista, que está em polvorosa. Cadê, Franco? Solta aí a imagem que eu mandei. Aí, descaso em letras garrafais. Musk e Trump querem destruir a vida do planeta. São misantropos. Pretendem fechar a USAID, a agência do governo dos Estados Unidos. Com 40% da ajuda, não precisa de mais não. Ou seja, um comunista brasileiro reclamando que o governo americano está cortando verba para o resto do mundo. Porra, meu amigo. Eles querem incluir o Império Yankee na Internacional Socialista? É isso agora? Esse é o objetivo? Existe agora o imperialismo do bem? Então a turma está batendo cabeça. E o Trump e o Musk vieram para acabar com a palhaçada. Estão trabalhando de forma incansável para fazer aquilo que prometeram. Cortar as mamatas, os esquemas, os desperdícios, a corrupção, tudo isso que criou uma verdadeira cadeia, uma teia internacional
de financiamento dos projetos particulares de uma elite democrata sem nenhum apreço pela verdadeira democracia. Tanto é que eles odeiam aquele que foi eleito com maioria de votos, colégio eleitoral, fez a Câmara e o Senado, maior parte de governos estaduais e venceu em todos os swing states, que eram os estados mais duvidosos. Existe prova maior de democracia do que isso, mas eles não aceitam. Porque, no fundo, eles não aceitam a democracia mesmo. Pois é, mas eles aceitam dólares mesmo sendo comunistas, né? Mesmo vindo do Império Yankee. Fabi Barroso, sua opinião sobre essa situação, do ponto de vista jurídico, pode ter alguma consequência no Brasil se for comprovada uma ingerência externa que alterou o normal andamento das eleições em 2022? Ora, dá para até fazer um conglomerado de leis que estariam sendo violadas, né, se isso se comprovar. O problema é que o nosso continua o mesmo, né? O Brasil ainda é o país da impunidade, é o país que protege corruptos, bandidos, pessoas de colarinho branco, e essas situações. Pelo gemido, gente, do pessoal aí, que provavelmente, né, teve benefícios com esse tipo de conduta, né, que não é nada democrática por falar nisso, está muito alto. Mas eu não vi, eu tô pasma. Se alguém viu, por favor, depois recorta e manda para mim. Porque eu não vi a mídia tradicional, a tão enaltecida mídia abordar este assunto. É como se esse assunto não existisse. É realmente incrível isso. Eu fico realmente assustada, porque a gente está assistindo, né, o começo do ano judiciário, o STF já começou a fazer seus julgamentos, a condenar pessoas, continuar com toda a questão arbitrária no Brasil. Então, assim, o que eu entendo é que para esse pessoal nada mudou, eles não têm nenhum receio de nada, isso é incrível para mim. Nem para fazer uma autocrítica, nem para avaliar, nem para pesar, sobrepesar, não existe isso. Mas é um grandíssimo escândalo, né? A gente já falava disso, né? A gente sempre falou que poderia, né, supostamente haver problemas eleitorais, não somente lá nas caixinhas, né? No processo eleitoral como um todo. A gente sabe, isso é fato, dá para compilar, são dados, que realmente o Bolsonaro versus o Lula do PT tiveram julgamentos completamente, de duas medidas completamente no TSE. E a gente sabe que isso está perdurando, né? Não basta dizer que ele está inelegível. Então, tudo isso vem à tona. Então, realmente, né, eu espero que a verdade aí que esteja vindo para os Estados Unidos alcance aqui as pessoas que estão sofrendo demais, com probabilidade de ficar mais tempo ainda preso, né, e com condenações pesadíssimas. E a gente precisa lembrar aí que um dos objetivos, e que realmente nesse eu tenho esperança, é de esclarecer como é que foi feito aquele cambalacho do Felipe Martins ter entrado nos Estados Unidos, sendo que não era ele, e isso está mais do que provado. Acho que aí é um grande pulo do gato para o Brasil, e eu estou me apegando nisso. Silvio Navarro, sua opinião também, efeitos políticos dessa bomba, basicamente, essa declaração que está, essa descoberta, revelação que está sendo feita sobre a atuação da USAID aqui no Brasil. Bom, acho que o Rodrigo fez um comentário impecável e profundo sobre tudo que está acontecendo. O mundo assiste de alguma forma assustado, mas no Brasil as coisas parece que, de fato, não passaram por aqui, né? Pela imprensa tradicional, como bem a Fabi acaba de trazer. Olha, a pergunta que fica, a pergunta que eu me faço durante muito tempo, principalmente durante o período eleitoral, vários jornalistas independentes, claro, minoria dentro de toda a velha imprensa, mas esses jornalistas independentes, nós aqui, por exemplo, questionamos sobre o que a gente ouvia, né, de entidades, organizações, interferências externas, interesses para que Luiz Inácio Lula da Silva voltasse à presidência da República, e que esse consórcio já tinha colocado em prática um plano infalível, uma eleição maculada que foi contra o espectro perseguido político brasileiro, a direita, os conservadores, os liberais, e aí entram todos, jornalistas, influenciadores, críticos, enfim, todos aqueles que não se dobraram à ideia da volta de Lula ao poder, governando conjuntamente, né, com seus sócios supremos. Pois bem, com essas revelações, mais revelações, porque eu junto elas ao Twitter Files, ao que o Mark Zuckerberg de alguma forma já explanou, eu começo a questionar se não era tudo verdade e tudo também não foi camuflado aqui no Brasil. A pergunta é, primeiro,
qual órgão oficial vai investigar isso? Para mim, só o Congresso Nacional hoje teria vontade política e coragem, sobretudo, para investigar. Vão recolher assinaturas, por exemplo, para uma CPI? Tem as comissões, que vão trocar de comando agora, que terão representantes da direita, por exemplo. Eles não podem investigar isso nas comissões temáticas do Senado e da Câmara? Audiências públicas? Será que haverá um empenho para tentar tirar uma cortina? Porque isso, ao que parece, é uma caixa de Pandora, né? Uma caixa preta. Pode sair muita coisa daí. Então, olhando de longe, do Brasil, para algo até que é novo para mim, muitas dessas revelações me deixaram um tanto quanto assustado, né? Mas é claro, você não vai ver isso na Globo News, você não vai ver isso nas páginas dos jornais. Eles vão tentar dizer que é tudo daquele campo antidemocrático, a extrema-direita, alguém vai lançar um fascista em algum momento, na fábrica de sufixos das manchetes da imprensa. Mas me deixou assustado. Então, eu só acredito que o Congresso Nacional possa fazer alguma coisa. É difícil imaginar que o Tribunal Superior Eleitoral, que o Supremo, ou que a própria Procuradoria-Geral da República, que eles terão algum empenho em reabrir determinadas gavetas. Eu acho que eles sabem o que tem nessas gavetas. Pois é, falando de Câmara e Senado, né? Aliás, a Fabi quer falar alguma coisa. Por favor, Fabi. Deixa eu aproveitar que eu vi alguém no chat, desculpa, eu não peguei o nome, me perguntando quais leis, né, que poderiam estar sendo violadas aí, que merecem investigação. Vou citar algumas, mas é lógico que isso aqui são só as leis que eu tô vendo aqui de cara, mas, né, com o desdobrar dos fatos, acho que virão outras. Mas a tal da Lei da Segurança Nacional, que foi substituída lá no artigo 359, né, então a gente já começa com ela. Atentado contra a soberania nacional, artigo 359-1 do Código Penal. Atentado contra a integridade do território nacional, que é artigo 359-L. Crimes eleitorais, captação ou gasto de recursos eleitorais de fonte estrangeira, tem um artigo específico para isso, artigo 33. Interferência externa no processo eleitoral, artigo 323 do Código Eleitoral. Lavagem de dinheiro, que seria ocultação e simulação de valores provenientes de crime, isso é um crime, né, se tudo for comprovado. Corrupção passiva e ativa, que está ali nos moldes do artigo 317 a 333 do Código Penal. Crimes contra a ordem econômica, porque isso altera totalmente, né, o rumo das coisas e o Haddad não deixa a gente nem, né, suspeitar ao contrário. Manipulação de mercado e concorrência desleal para fins políticos, né? Então, assim, é só o comecinho, tá, gente? Então, quando a gente fala, não achem que a gente não tem noção do que a gente está dizendo. Eu tenho muita noção. É que realmente eu fico muito nervosa porque as pessoas que deveriam ter mais noção, que são os ministros, o pessoal aí que, né, passou pano para tudo isso, estão tranquilos, estão ainda condenando. Então, eu estou diante de algo assim que juridicamente é um escândalo. Mas quem realmente vai apurar? Mas a gente aqui está apontando. Estou apontando lei, gente. Nada além disso. Pessoal, isso é um maremoto, um terremoto, uma explosão, uma bomba. Tanto é que a Câmara já está sugerindo, no comando lá do Geyer, uma CPI. Uma CPI é muito melhor do que CPMI, porque junto é muito difícil você juntar os membros. Mas por que essa CPI? Vocês sabem, quando eu falo de qualquer assunto, eu provo, eu participei, eu não jogo conversa fora, mas esse assunto é bombástico. Bem, um ex-funcionário de um departamento do governo dos Estados Unidos, no governo Joe Biden, um desses departamentos, diz ele, trabalhou duramente para influenciar eleições em diversos países, inclusive a do Brasil, usando todos os instrumentos possíveis, dinheiro, influência, financiando projetos que possam e que podiam cessear a liberdade. E nós vimos isso nesses anos todos, o desespero deles de aprovar a censura nas redes sociais, calar as redes sociais. E o Lula já veio prevenido, na pré-campanha ele já falava isso. Temos que regular as mídias sociais, nós temos que regular a internet. Foi muito criticado, depois a velha mídia veio junto. E agora a gente vê, na fala desse cidadão, ex-funcionário desse departamento, a força do dinheiro do povo americano, a força do suor do trabalho do povo americano sendo usado para destruir sonho em outros países e eleger os chamados socialistas, comunistas de verdade,
é o que eles são por todo o mundo com essa agência e dinheiro do povo americano. Não sou eu que estou dizendo, é esse ex-funcionário. E isso é absolutamente grave e que requer exatamente uma dura investigação. Esse pessoal foi tão longe com esse ativismo, o ativismo judicial, o ativismo do próprio governo, dos parlamentares de esquerda, que a gente imaginava ter alguma coisa por trás disso. Só pode ter. Eles dobram uma aposta todo dia. E aí, de repente, aparece esse vídeo que mostra com muita claridade o que diz esse funcionário do governo americano. Pois bem, é muito importante que essa CPI se estabeleça e que seja uma composição de pessoas que tenham coragem, que vão lidar com algo importante. Se o Brasil hoje está vivendo uma desgraça, onde o povo está cesseado de se alimentar, o preço do café, da farinha, o preço do açúcar, do arroz, do feijão, já está faltando nas prateleiras. E eles vivem de forma nababesca, eles vivem para taxar o povo brasileiro, humilhar o povo brasileiro e viver de forma nababesca como qualquer governo ditatorial. Por isso, nós brasileiros precisamos, nesse momento, reagir e apoiar essa CPI que já foi protocolada pelo GAEA e com razões e com fato determinado absolutamente forte. E sei que convidados ou convocados, esse pessoal do governo Trump e esse ex-funcionário, certamente eles virão com muito boa vontade, porque se ele abriu a boca publicamente, é porque gostaria de falar, e trazê-los aqui ao Brasil, para que o Brasil possa ouvi-los numa CPI e saber toda a verdade. Hoje, não havia necessidade nenhuma. Essa interferência deles no processo eleitoral no Brasil tirou do Brasil a possibilidade de crescimento. O Brasil ia muito bem. A despeito das guerras, a despeito da Covid, o Brasil ia bem, graças a Deus. Tem gente com saudade de Covid, que até já acabou, incineraram medicamento. O que nós temos aí é muita morte por dengue, falta remédio nas farmácias do governo, nas farmácias populares, falta insulina para as pessoas, falta tudo. O Brasil está vivendo o caos, a miséria. Jair Bolsonaro podia estar aí no governo. Então, é grave essa interferência. E nós todos temos que trabalhar muito, e quero dizer, a CPI, que será na Câmara, espero em Deus que as assinaturas sejam colhidas rapidamente, e que o Hugo Mota, que agora é o presidente, entenda isso também como grave, Hugo Mota. Grave para o Brasil, grave na nação, e que instale essa CPI de maneira a que as coisas fiquem esclarecidas, e quem tem que pagar, vai pagar. Eu sei que o momento do resgate da justiça está se aproximando do Brasil. Eu acredito muito nisso, acredito em Deus e sei que nós não pagaremos esse preço por conta de um descalabro comunista que quer comandar o mundo, que quer ter um governo globalista, essa agenda 2030 da ONU, que certamente com o afastamento de Donald Trump, o corte de verba que ele está fazendo, dinheiro utilizado por ONGs de esquerda, para poder dissipar o cristianismo de fato, porque esses que são os conservadores, de participação ou de dirigir a vida pública de brasileiros e de pessoas em outros países, onde eles interferiram de maneira irresponsável. Acho esse vídeo de um grande significado. Parabéns, Gaia, pela sua tomada, pela sua iniciativa de pedir essa CPI. Conte comigo, vai ser uma CPI da Câmara, mas todos nós podemos participar e colaborar no sentido de que tudo isso aconteça. Acho que pessoas que estão nos Estados Unidos, exiladas, né, os nossos jornalistas, elas podem ajudar demais pelo relacionamento que tem nos Estados Unidos hoje e com essas pessoas que estão falando, verbalizando esse assunto nos Estados Unidos. Eles poderão ser muito úteis ao Brasil. Esses brasileiros que não podem estar no Brasil, passaporte cancelado, outros estão na Argentina, o povo do dia 8, essa miséria toda que se estabeleceu no Brasil, financiada com dinheiro americano. É uma notícia altamente bombástica, né? Mas também não deixa de ser alvissareira para nós que possamos identificar a verdade a respeito desses fatos.
Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.